Meu nome é Maria Júlia e hoje eu vou explicar aqui o TDE de grafos. Então, primeiramente, o nosso grupo é o Afonso, o Arthur, o Carlos, o Henrique e eu, Maria Júlia. Então, vamos começar pelo init. O init, a gente cria várias variáveis para verificar se ele é uma matriz ou se ele é uma lista. Então, por exemplo, aqui, né, a gente verifica se ele é uma matriz ou uma lista e a gente verifica se ele é ponderado ou não, se ele é direcionado ou não, enfim. Além disso, a gente também cria o item em si, matriz e lista. Na função addNode, a gente primeiro verifica, né, se o node ele já existe. Se ele já existe, então tudo bem. Agora, se ele não existe, ele é adicionado numa lista e num dicionário. E caso for matriz, ele também adiciona uma linha e uma coluna na matriz. Uma linha e uma coluna. E daí, depois, a gente percorre, né, se for lista, a gente coloca no dicionário de vizinhos também. Agora, no remover node, é o seguinte. Para a gente remover um node, a gente primeiro precisa saber se ele faz parte de uma matriz ou de uma lista, né? Se for uma lista, a gente tira ele da lista e do dicionário. Agora, se for uma matriz, a gente tira a linha e a coluna, e a gente também percorre a lista para remover ele do dicionário de vizinhos também. Agora, para add, né, a gente vai adicionar arestas, né? Primeiramente, a gente verifica se os dois nodes existem. E também se não tem nenhuma conexão entre um node e o outro. Depois, a gente faz uma adição de peso na matriz na posição node A e node B. Caso ele não seja direcionado, ele coloca na posição node B e node A. Se for matriz, é claro, né? Agora, se for, por exemplo, uma lista, a gente coloca o segundo node na lista de vizinhos, né, no dicionário de vizinhos. E se ele não for direcionado, ele vai fazer o inverso também. Então, no remove edge, pra gente fazer essa remoção aí da aresta, a gente vai precisar usar o verify edge, que tá logo ali embaixo, pra verificar se existe uma conexão ou outra pra gente retirar ela, né? Caso exista, a gente vai substituir a posição por 0, né? E se o grafo for direcionado, ele vai fazer o inverso. Agora, se for lista, a gente vai verificar, né, de novo, se tem alguma conexão, só que daí a gente tem que percorrer todo o dicionário verificando quais conexões ele tem pra gente tirar, né? E também nesse caso a gente vai ter que fazer o inverso caso ele não for direcionado. Na função verify edge, que eu tinha comentado antes, a gente só verifica se as arestas existem realmente, né, se essa conexão realmente existe. Para matriz a gente vê se o valor é diferente de 0 na posição dos nodes, e para lista a gente percorre o dicionário para achar o node B e ver se a conexão realmente existe. No updateWeight, a gente tem uma função para a gente dar um update no peso, né? Então, com isso, a gente primeiro verifica se alguma aresta existe entre os dois nodes selecionados pelo usuário. Caso a aresta exista, ele vai perguntar se é lista ou matriz. Se for matriz, ele vai na posição do node A e B e atualiza o valor. Se o grafo for direcionado, ele também atualiza o peso na posição do node B. Caso seja uma lista, ele vai verificar todos os vizinhos do node A, um exemplo, né, eu estou usando A e B, o node A até ele encontrar o B. Caso ele encontre, né, o programa vai criar uma tupla com o novo peso atualizado, né, e inserir na lista de vizinhos. Caso o grafo não for direcionado, ele vai fazer o mesmo para o node B. No getWeight, a gente faz o seguinte, ele vai retornar o peso de uma aresta, né, para você pegar realmente o peso, né. Então, se ele for uma matriz, ele vai retornar o peso encontrado na posição do node A e do node B. Caso ele seja uma lista, ele vai percorrer todos os vizinhos do node A e caso um vizinho seja o node B, ele vai retornar o peso da aresta. Para o inDegree, a gente primeiro verifica se o grafo é direcionado ou não para retornar 0. Se ele é direcionado, para a matriz a gente percorre cada linha em busca das posições que são diferentes de 0. E para a lista, a gente procura quantos nodes possuem, quantos nodes têm a conexão com o node A, né? No outDegree, a função, a gente fez a mesma coisa que o inDegree no começo. Só que a diferença é que a gente pega agora a coluna para procurar as posições, e para a lista a gente pega quantas conexões no node A está tendo. E para o degree,
para a matriz, se o grafo for direcionado, a gente só retorna a soma do in e do out, né? Se não for direcionado, a gente percorre a matriz para pegar a quantidade de vizinhos que ele tem. E para a lista, para a lista direcionada, a gente faz a mesma coisa. E se ela não for direcionada, ela retorna a quantidade de vizinhos. Para o Warshall, a gente copia a matriz e a gente faz o código percorrer a matriz pelo tamanho dela. A gente repete 3 vezes, né? Para cada linha, coluna e repetição. Depois que a gente copia os valores da matriz anterior, o objetivo do Warshall é a criação de uma matriz com fechamento transitivo. Agora vamos para o Dijkstra. O Dijkstra a gente teve dificuldade, né, em fazer para matriz, então a gente não conseguiu, a gente fez só para lista. Né? Então, na lista, ele começa a partir de um nó de origem, né, e ele examina os nós adjacentes, atualizando, né, o custo mínimo de cada nó à medida que ele vai avançando. Isso continua até que todos os nós sejam visitados ou o nó de destino ele seja alcançado, resultando num caminho bom, né, do nó de origem até o nó de destino. Agora vamos para o extract_min. O extract_min ele é uma função para retornar o menor peso. Para a matriz, ele percorre a matriz comparando o custo na posição, o scaling cost, né, na posição IJ é menor ou igual que o peso mínimo, né? Se o peso mínimo for igual ao custo na posição IJ. Para cada lista que percorre, se o custo, né, o scaling cost do node, for menor ou igual que o peso mínimo, ele realiza a troca. Agora para o getNeighbors, né? Para a matriz, a ideia principal é percorrer a linha do nó desejado. Se tiver um valor diferente de 0, coloca o vizinho na lista de vizinho. Para a lista, percorre o dicionário e adiciona o vizinho na lista de vizinhos. Agora vamos pro prim. Deixa eu só encontrar aqui. Aqui o prim. Então, ele cria uma lista de pesos e predecessores. Depois ele vai preencher essas listas. Aí ele cria uma lista de vértices do grafo atual, né, que no caso seria Q, e encontra o vértice com o menor peso, o U, e remove o U do Q, né? Então ele remove o menor peso. Itera sobre os vizinhos de U, obtém o peso da aresta. Depois que ele obtém o peso, se o vizinho ele tá no Q, o peso é menor do que o peso na posição do vizinho. Se sim, ele atualiza o predecessor do vizinho para U e ele atualiza o peso atual para o novo peso. Depois é só montar um novo grafo. Para a matriz, a gente teve problema no extract_min. Nas outras versões do código, o extract_min ele retornava a linha do node. Funcionava a remoção, mas né, a gente estava com problema de não tirar da lista de pesos. Aí ele ficava sempre retornando na mesma linha. No código, na parte do euleriano, a função ela verifica se o grafo ele tá aqui, no momento ele é euleriano, né? Primeiro você vê se ele é direcionado ou não. Caso seja direcionado, ele tem que ser fortemente conectado. E cada node ele tem que ter o in_degree e o out_degree com valores iguais. Caso não seja direcionado, o grafo ele tem que ser conectado e cada node tem que ter um degree par. Agora vamos para a função de conectado, né? Para ver se uma matriz ela é conectada, a gente usa o Warshall, né?
Se existir algum zero na matriz, a matriz que foi criada pelo usuário não é conectada. Para a lista, a gente percorre cada node A e anexamos os vizinhos a uma lista. Se o tamanho da lista for diferente do tamanho da lista de node, o gráfico não é conectado. Agora vamos para a função de conectado, né? Para ver se uma matriz ela é conectada, a gente usa o Warshell, né? Se existir algum zero na matriz, a matriz que foi criada pelo usuário não é conectada. Para a lista, a gente percorre cada node A e anexamos os vizinhos a uma lista. Se o tamanho da lista for diferente do tamanho da lista de node, o gráfico não é conectado. No getAddDiscount, a gente faz uma contagem das arestas. Então ele verifica se o grafo é lista ou matriz. Caso ele seja lista, ele percorre todos os nodes e conta os vizinhos de cada um. Se não for direcionado, cada aresta foi contada 2 vezes. Então, para cada direção, se for uma matriz, conta os elementos da matriz, os não nulos, no caso. Caso for não direcionado, a aresta vai ter que ser contada 2 vezes. O histograma, ele calcula o grau de cada nó e armazena em uma lista. Depois ele vai determinar o número máximo de grau, daí ele cria uma lista de graus de 0 até o máximo e conta quantos nós tem para cada grau e daí ele plota no final. Nessa parte do PAGEC, o código ele vai perguntar para o usuário se ele é direcionado, ponderado e se é lista ou matriz. Depois disso, ele vai criar um novo arquivo com todas essas informações. Quantos vértices, arestas, pronto para você usar no PAGEC em si.